dando continuidade a respeito de estudos sobre a Igreja de Jesus, é falar um pouquinho de discipulado. E o tema da nossa lição é alcançando vidas através do discipulado. O nosso texto, que vai ser base da nossa meditação, se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o verso 18 ao verso de número 20. Mateus, capítulo 28, verso 18 ao verso de número 20. Assim diz o Evangelho: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu estarei sempre com vocês. Palavra de Deus. E observando hoje movimentos que nós temos de plantação de igrejas e plantação eficaz, que está em andamento em todo o mundo, nós observamos que esses movimentos, eles têm observado alguns princípios que são essenciais para o desenvolvimento e o crescimento da igreja. Nós vemos que a igreja ela tem crescido muito no mundo. E esse crescimento, ele tem sido às vezes um crescimento saudável, mas também nós temos um crescimento que não é tão saudável assim. Nós temos um lado uma igreja que cresce, produzindo verdadeiramente discípulos de Jesus, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o ensino de Jesus, mas muitos têm crescido de forma um pouco deformada, não produzindo discípulos verdadeiramente de Jesus, mas crentes, muitas vezes fracos, sucumbem diante das adversidades da vida. E alguns princípios que essas igrejas mais saudáveis, que têm crescido, que têm produzido discípulos de Jesus, têm reproduzido a vida de Jesus, seus discípulos, eles têm observado alguns desses princípios. São igrejas que observam principalmente a oração incessante e fervorosa. Igrejas que têm se despertado para esse ministério tão importante, que é a oração incessante, constante, a oração perseverante e uma oração fervorosa, uma oração que brota no fundo da alma, no fundo do coração, uma oração que tem um grande objetivo: estar se colocando na presença de Deus. Igrejas hoje têm se levantado ao redor do mundo com esse ministério, o ministério da oração, da intercessão, da busca incessante do poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida da igreja. Um outro princípio que a igreja tem colocado e tem seguido é uma igreja que está sob a direção e dependência do Espírito Santo. Se coloca diante de Deus e é orientada e é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Conduz a igreja à sua missão, e a sua missão principal, que é a proclamação da palavra de Deus. O outro princípio é total submissão à autoridade da palavra de Deus. A Bíblia,
É a nossa única regra de fé e prática. Na Bíblia, nós encontramos toda a vontade de Deus expressa a todos os homens, o direcionamento que é dado para que a igreja possa produzir frutos, que a igreja possa alcançar a vida das pessoas. Está totalmente baseado, fundamentado na palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus, que conduz a igreja, que dá norte, que dá diretriz à vida da igreja. E essas comunidades que têm buscado estar sob a submissão da autoridade da palavra de Deus, têm encontrado realmente um caminho maravilhoso, têm trilhado um caminho maravilhoso sobre a direção da palavra de Deus e através da iluminação do seu Santo Espírito. Também são igrejas que estão constantemente semeando a palavra de Deus, jogando a semente, levando a mensagem de salvação e de vida eterna, através da pregação da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus, através de distribuição de literatura. E hoje nós temos as literaturas físicas, que você pode entregar, folhetos, livros, mas também temos uma literatura digital, que pode ser compartilhado com as pessoas. E elas não têm limite, elas podem chegar até os confins da terra. Então a igreja tem se envolvido nesse trabalho e tem distribuído essa literatura e tem feito chegar essa mensagem do Evangelho a muitas pessoas. Um outro princípio também que a igreja tem desenvolvido nesses dias, de uma forma bastante eficaz, é o discipulado. Tanto o discipulado individual, discipulando pessoas individualmente, como através de células de discipulado, pequenos grupos de pessoas que se reúnem para estudar profundamente a palavra de Deus. Isso tem feito com que as igrejas tenham crescido muito, tenham se desenvolvido muito nesse seu trabalho de divulgação. É quando a igreja, então, ela sai das quatro paredes e ela vai em busca das pessoas, ela alcança as pessoas, ela agrupa pessoas para ensinar a palavra de Deus através do discipulado. Também a visitação, visitando pessoas de casa em casa, pessoas que se dispõem a abrir os seus lares para ali receber o povo de Deus, para estar orando, para estar intercedendo, para estar buscando a presença de Deus. E a igreja tem se despertado para esse trabalho aí fora dos limites físicos do templo, onde a comunidade se reúne. Também a igreja tem treinado pessoas, evangelistas, discipuladores, pessoas que têm desenvolvido esse dom, Deus, para estar falando, pregando e ensinando os novos convertidos. É muito importante na vida da igreja. Também essas igrejas têm como princípio pagar o preço. Tudo tem um preço. Não é fácil evangelizar. E nós vemos como é tão difícil falar da palavra de Deus. Mas muitas igrejas estão dispostas a pagar o preço, estar falando do Evangelho, estar pregando o Evangelho, correndo os riscos que são inerentes a todo esse processo de propagação do Evangelho. Às vezes as pessoas são taxadas, as pessoas são confrontadas, principalmente no tempo que nós vivemos, tempo onde o individualismo, o materialismo, o relativismo está tão presente na nossa sociedade. Muitas pessoas não querem um Deus que ensina e conduz um caminho, mas querem um Deus mágico, que resolvam todos os problemas num passe de mágica. Se Deus não resolveu o meu problema, eu não quero.
Quero um Deus que resolva os meus problemas imediatos. Portanto, a igreja precisa pagar o preço, que ela vai ser confrontada. Quando o verdadeiro evangelho é divulgado no mundo, nós temos que pagar esse preço. E principalmente, aqueles que já foram alcançados, que já são discípulos de Jesus, a ordem é para eles, para todos nós: ide e fazei discípulos. É discípulo que gera discípulo. É discípulo que faz discípulo. Então as igrejas têm colocado como inspiração, a igreja que tem sido fundamentada sobre esses princípios, tem alcançado o evangelho de Jesus. Porque o texto que nós lemos é uma ordem, é um imperativo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão, quando Deus comissiona o seu povo para estar evangelizando. Ela é uma ordem não para ser discutida, não para ser debatida, não para ser ponderada, mas ela é uma ordem para ser obedecida. É um chamado, é um mandato. Nós somos convocados para pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E uma vez que essas pessoas aceitam o evangelho, elas são inseridas na comunidade cristã, através do batismo, como ele diz aqui, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E muito mais, ensinando essas pessoas a respeito da palavra do Senhor, a respeito da vontade do Senhor para esse tempo. Então ela é uma ordem divina, ela partiu do próprio Jesus, que fez essa ordenança à vida das pessoas, e ela é intransferível. Ela é feita para a igreja, ela é feita para os cristãos, ela é feita para aqueles que abraçaram o evangelho, para aqueles que são discípulos de Jesus. Nós não podemos transferir essa ordem para outras pessoas. A ordem é para nós, ela é intransferível. E ela também é honrosa, ela traz honra para as nossas pessoas, para as nossas vidas. Quando nós obedecemos a voz de Deus, o chamado de Deus, a ordem de Deus, isso é honroso para o cristão, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece à ordem de Jesus. A formação de um discípulo, ele abrange toda a sua vida após a conversão. Ele não é um processo que ele começa, é feito por um tempo e depois ele cessa. Não. O discipulado, ele vai acompanhar toda a nossa vida. Sempre nós estamos no processo de discipulado. Sempre nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Por isso que a igreja foi constituída, para ensinar, ensinando todas as pessoas, todas as faixas etárias, e um processo constante, que vai durar toda a vida cristã. Sempre estamos nesse processo de estarmos sendo discipulados a cada dia, porque todas as áreas da nossa vida têm que ser impactada com o poder de Deus. Então nós vamos mudando a cada dia, nós vamos nos transformando. Como discípulos, há um processo constante de mudança, de aprimoramento, e as nossas vidas vão se tornando mais santas diante de Deus. Aquele processo que nós chamamos de santificação. Isso faz parte do discipulado também. Então nós estamos sempre nesse processo, sempre estamos aprendendo, sempre estamos sendo mais próximos de Jesus. Então o discipulado, ele não é um curso. Vou participar do curso de discipulado. Não, discipulado não é um curso. Um curso, ele tem início e fim. No final, você se forma naquele curso. Geralmente recebe até um diploma ali. Mas discipulado não é curso. Muitas igrejas têm colocado discipulado como curso, mas ele não é um curso, mas é uma identidade espiritual.
porque é um processo constante. Eu me identifico como discípulo de Jesus. Por isso que ele é constante na minha vida. Por isso que eu tenho que estar sempre aprendendo de Jesus, aprendendo da sua palavra. Porque se assim não fosse, eu não precisaria vir à igreja. Eu já frequentei a igreja por um ano, eu fiz o curso, não preciso mais. Não, eu preciso constantemente estar aprendendo, sendo discipulado e olhando as áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas e mudadas, investindo nessas áreas, para que eu seja alguém amanhã melhor do que eu sou hoje. Por isso a importância do discipulado na vida do cristão. E a igreja que tem essa visão de que discipulado não é um curso, é uma igreja que está crescendo, que está avançando. Porque o crescimento, ele ocorre de duas formas, né? O crescimento aí numérico, mas também no crescimento de qualidade dos seus membros, das pessoas que estão na vida da igreja. As pessoas vão se transformando, vão mudando, vão crescendo espiritualmente, estão aptas a enfrentarem todas as adversidades que nos são apresentadas no nosso dia a dia. E como responder a tudo isso? Como eu posso gerir os problemas que vão aparecer na minha vida, porque eles são inevitáveis? Através do discipulado, através do crescimento espiritual, aprendendo como reagir diante dessas situações que estão me levando ao crescimento. Uma igreja que tem essa qualidade, seus membros crescem espiritualmente, são pessoas maduras, que buscam conhecimento da palavra de Deus. Por isso que então, o discipulado não pode ser um curso, mas um estilo de vida, uma identidade espiritual do qual nós temos. Juan Carlos Ortiz, ele declara: discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que seu mestre vive. Essa é a sua afirmação. Aprender a viver essa vida. A seguir os ensinamentos de Jesus e a cada dia mais estar mais parecido com Jesus nas atitudes, na fala, no pensamento, na maneira de conviver com as pessoas. Fazer discípulo é produzir ou reproduzir uma cópia de Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso parâmetro. E é para ele que a gente tem que estar olhando, para que a gente possa estar melhorando espiritualmente dia após dia. A nossa missão é fazer discípulos, e uma vez que esses discípulos se tornam seguidores de Jesus, cabe à igreja integrá-los na comunidade, trazê-los para a igreja. Ela tem uma grande responsabilidade. Às vezes a gente diz assim: eu vou pregar para aquela pessoa, depois ela escolhe qual a igreja que ela vai. Errado. É a mesma coisa você assim: eu vou colocar um filho no mundo, e depois ela escolhe uma família para poder criar e educá-la. Não é assim. O nosso chamado é esse, é fazer discípulo. A palavra de Deus diz: fazei discípulos, batizando-os, inserindo na igreja e ensinando. É que esses filhos aprendam a palavra de Deus na comunidade, que elas sejam inseridas no seio da comunidade e que ali elas possam se desenvolver espiritualmente falando. Temos que ter muito cuidado com isso, porque hoje existem muitos movimentos, parecem igreja, mas elas não são igreja. Muitas vezes essas pessoas que foram salvas, foram alcançadas, correm um risco de terem ali na frente todo esse seu processo destruído. Por isso que nós vemos hoje há mais pessoas saindo da igreja do que entrando, porque muitos têm se frustrado, muitos têm se decepcionado, porque aquele ardor do primeiro amor, muitas vezes ele é apagado, porque muitas vezes acaba indo para lugares, onde existem líderes que não têm nenhum escrúpulo, que a preocupação não é com a alma, mas é com o bolso da pessoa, e quando a pessoa percebe isso, é afastada.
Portanto, a nossa missão é fazer discípulos e integrá-los na vida da igreja, para serem cuidados, para serem alimentados espiritualmente e para crescerem espiritualmente, até o ponto de que eles também podem fazer discípulos, porque esse é o trabalho, é gerando discípulos, gerando discípulos, gerando discípulos, e assim a igreja vai crescendo. E essas pessoas sendo integradas na vida da igreja, estão para receberem a formação e treinamento para seguirem a Cristo. Como diz o texto que nós lemos, ensinando-os a guardar tudo o que ele ensinou. Portanto, existe essa necessidade. Lá em 1 Coríntios 3, 6 a 9, Paulo fala sobre isso, da nossa responsabilidade de enxertar, regar a palavra de Deus na vida das pessoas, no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 9 diz: Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se recebeu, por que se orgulha como se não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos, como diante de homens. Paulo ali ensinando aquela igreja a respeito da nova identidade em Cristo Jesus do discípulo. Também é trabalhar incessantemente para que Cristo seja formado na vida das pessoas. Paulo agora falando aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele diz: Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Essa era o verdadeiro discipulado de Paulo, e essa era o seu objetivo, esse era a sua meta, até que Cristo seja formado em vocês. Portanto, é esse caminho que nós devemos tomar, é esse caminho que a igreja deve escolher na vida das pessoas do qual ela está evangelizando, do qual ela está discipulando. É fazer com que essas pessoas entendam que elas estão num processo de transformação, do qual nós chamamos santificação. Isso não para, ela tem uma meta, ela tem um objetivo, até que Cristo seja formado, cada pessoa. Cada um realmente se torne um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Ele é o modelo, não nós, mas é mostrar quem é Jesus. Qual é o objetivo? Que as pessoas realmente vivam como Jesus vivia e possam estar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Também é trabalhar arduamente, exaustivamente, para que as pessoas alcancem a maturidade espiritual. Paulo agora falando aos Colossenses, no capítulo 1, verso 28 e 29, ele diz: Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Portanto, é esse trabalho aqui, um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, não é uma coisa que vai acontecer, algo que vai acontecer da noite para o dia, não é um passe mágico, é todo um processo
que envolve trabalho, que envolve dedicação, que envolve pagar preço, que envolve renúncia, mas é estar trabalhando. É cansativo? É exaustivo? Sim, é. Porque alcançar a maturidade espiritual não é um processo fácil. Se fosse fácil, como seria maravilhoso esse mundo? Você imaginou a quantidade de cristãos evangélicos que nós temos nas cidades? Hoje nós temos um percentual muito grande de cristãos que confessam a Jesus Cristo. Mas quando olhamos isso na sociedade, o que isso tem mudado na sociedade? Tem diminuído a criminalidade? Tem diminuído o alcoolismo? Tem diminuído o consumo de drogas? Tem diminuído a corrupção? Tem diminuído os escândalos? Podemos dizer que nós vivemos num local seguro? O grande problema hoje, você sair pela cidade, é raro você encontrar alguém que se diz que não tem fé, que não tem religião. Todos creem em Jesus. Muitos são cristãos evangélicos, muitos são cristãos católicos, muitos são cristãos de outras confissões. As igrejas estão abertas, cultos estão acontecendo. Mas o grande problema hoje é muito numeroso o número de cristãos nominais, que não estão comprometidos verdadeiramente com a palavra do Senhor. Que tem apenas uma religião, assim como torce para um time de futebol. Ele não tem compromisso. E Paulo está dizendo exatamente isso. O trabalho, ele é árduo. O trabalho é exaustivo. Por isso que ele ensinava a transformação na vida das pessoas. Falando às comunidades, desde a dos ensinos de Jesus, ele ensinava isso. Você é crente? Paulo falava assim: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E ensinando as pessoas, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Essa mudança e essa transformação. Aquelas práticas que eram comum na vida das pessoas, elas têm que ser deixadas de lado. Tem que haver transformação, mudança. E se essa maturidade fosse acontecendo na vida das pessoas, a conta fechava. Quanto mais pessoas seguindo a Jesus, mais essas coisas ruins iam diminuindo. Porque uma grande parcela eram de pessoas que estavam maduras. E hoje é triste, quando nós olhamos, né? Muitas vezes as pessoas se identificando como evangélico, como um empresário evangélico, mas muitas vezes a sua prática é de sonegação, é de fraude, é de exploração dos seus funcionários. Aquilo que a Bíblia chama de balança enganosa, né? Enganando ali os seus clientes. Vemos na área da educação, né? Quantos aí professoras e professoras que se dizem cristãos, mas verdadeiramente não atuam como isso, como um sacerdócio, como um ministério? Não tem nenhuma preocupação na formação
aqueles que estão sob os seus cuidados, mas que no domingo está lá na igreja, louvando, glorificando a Deus. Muitos aqueles que se tornam políticos, e muitas vezes usam a igreja, né, como curral eleitoral para ganhar os seus votos, mas quando chegam lá, fazem as mesmas práticas que aqueles lá faziam. Roubam, dão o seu mau testemunho, todas as áreas. Hoje o número de pessoas líderes de igrejas estão aí na mídia, envolvido em escândalos, é tremendo. Portanto, por isso que a gente vê que essa conta não fecha. Porque a igreja tem se esquecido exatamente isso. O seu trabalho árduo, exaustivo, para investir na vida das pessoas, para que elas alcancem a maturidade espiritual. Portanto, cabe à igreja. Às vezes a gente quer transferir essa responsabilidade para a pessoa. E aí a gente faz até julgamentos. Mas ela não era convertida. A conversão dela não foi verdadeira. Não. O trabalho da igreja é investir no ensino, investir no discipulado, para que essas pessoas possam alcançar a maturidade espiritual. Estou num processo. Paulo, falando lá, as igrejas, falava sobre isso, né? Processo inicial. Olha, eu não posso falar com vocês como pessoas adultas, maduras, mas tenho que falar com vocês como crianças que estão começando, que precisam ainda de leite. Eles tinham essa visão, mas eles tinham essa visão que era uma visão de começo, mas que tinha que se investir no crescimento espiritual dessas pessoas. E ele sabia que não era fácil. Então, ser uma igreja discipuladora é uma igreja que investe nesse processo. Saber que não é fácil. Saber que não é da noite para o dia. Que há muito investimento. Mas que a recompensa, ela é grande. Porque é como uma grande agência recicladora. Ela pega a pessoa da maneira como ela veio. Com todos os seus defeitos, com todos os seus vícios, com toda a sua maneira de viver. E ela vai passar por um processo de reciclagem, de lavagem, de transformação, operado pela palavra de Deus. Isso é o discipulado. E quando essa pessoa é devolvida para a sociedade novamente, ela é devolvida como uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso que cabe à igreja essa responsabilidade, de estar discipulando, de estar ensinando a palavra de Deus. E nós temos que pagar esse preço. E saber que as coisas não são fáceis. Que precisa de muito investimento. Precisa muita oração. Precisa muita preparação. Porque o trabalho não é fácil. Nós temos aí oposições. Oposições de pessoas. Mas também temos uma forte oposição espiritual. Do mundo do espiritual. Do mundo das trevas. É você entrar numa área do inimigo, aonde ele dominava a vida dessas pessoas. É você estar num campo de batalha. E quando você invade aquele campo de batalha, aquele que dominava lá fica furioso e se levanta contra a igreja. Por isso do conselho. Aquele que julga estar em pé, cuidado para que não caia. Porque o contra-ataque vem. E nós temos que pagar esse preço. Por isso que também nós temos que estar buscando esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual. Porque sem maturidade, fica difícil enfrentarmos essas forças, que não são forças humanas, mas que são forças sobrenaturais. Por isso que nós falamos no início. Somente quando a igreja se dobra, se submete à ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Aí ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus para enfrentar todas essas adversidades que vão se desenhando diante de nós. Fazer discípulos para Jesus
é o trabalho de toda a igreja. Não é o trabalho de algumas pessoas, mas é de toda a igreja. Ah, mas eu não sei ensinar, eu não sei pregar. Você sabe testemunhar? Você sabe dar um exemplo de vida? Você está discipulando. Porque as pessoas vão olhar em você e vão dizer assim: olha só que bênção que aquela pessoa é. Que vida maravilhosa, que vida exemplar. Olha como eu gostaria de ser parecido com ela. Como eu gostaria de ser da mesma forma. Então nós discipulamos através do ensino, através da pregação, mas também através do nosso testemunho. Então toda a igreja pode discipular. De uma maneira ou de outra, podemos estar envolvidos nesse ministério. E é como a ordem de Jesus: fazer discípulos o tempo todo até que Ele volte. Para a gente resumir, a gente está encerrando aqui. A palavra de Deus ensina que a igreja cresce através do discipulado. Não existe outra maneira da igreja crescer a não ser através do discipulado. Olha lá a ordem de Jesus. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então não existe outra maneira de estarmos crescendo se não for através do discipulado. Ah, mas existe aí fórmulas. Ah, existe métodos puramente humanos. O método bíblico é o discipulado. Foi o que Jesus ensinou. Se nós estivermos seguindo esse método, com certeza a igreja vai crescer. Porque isso é promessa da palavra de Deus. É isso que estou convosco todos os dias. O poder que o Senhor Jesus nos dá. Lá em Marcos, ele abrange muito mais. Quando ele fala, do poder que é dado pelo Espírito Santo às pessoas, de colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados, de expulsarem demônios. Mas é através do discipulado. Treinamento de discipulado é a estratégia bíblica e eficaz para o crescimento da igreja. Portanto, treinar discípulos, formar discípulos, é a estratégia bíblica e uma estratégia eficaz para o crescimento da igreja. Se nós olharmos a igreja desde o seu início, vamos começar lá com Atos, que é o início da igreja, a gente vai perceber como era importante o ensino da palavra, como era importante a pregação da palavra, como era importante o discipulado. E a igreja começou a crescer, a sair do espaço geográfico lá da Palestina, Deixou Jerusalém, deixou Samaria, começou a ir até os confins do mundo conhecido. Chegou na Ásia Menor, chegou na Europa, chegou ali na Grécia, em Roma, chegou no norte da África. E a estratégia sempre era essa: formar discípulos, reunir discípulos. E primeiramente, ali nas casas, ensinando, e a igreja crescia, a igreja se multiplicava, e a igreja estava aí desenvolvendo o seu trabalho. Por isso, todos os cristãos, todos os crentes, devem ser treinados. Por isso que a igreja reformada tem essa visão de escola bíblica dominical, porque é onde acontece o treinamento, é onde acontece o ensino, onde as pessoas podem discutir. Por isso que nós temos estudos bíblicos na igreja, por isso que nós temos as pregações na igreja, porque o objetivo sempre é esse: estar treinando, estar instruindo, estar capacitando as pessoas para esse trabalho que é tão importante na vida
da igreja. Fazendo esse trabalho de discipulado, nós teremos uma colheita abundante. Nós teremos o resultado. Basta que nós estejamos investindo nessa área na vida da igreja. Então, nessa manhã, nós queremos desafiar a cada irmão que está aqui conosco, a cada irmão que está nos acompanhando, que verdadeiramente assumam essa postura de discípulo de Jesus, que possa estar aprendendo, que possa estar se aprimorando, que possa estar buscando a maturidade espiritual, para que possa reproduzir na vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas precisando, muitas pessoas necessitadas da mensagem do Evangelho. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como aprenderão se não há quem ensine, né? Parafraseando aí o texto de Paulo. Essa é a importância da igreja. Ser discípulo de Jesus. Assumir essa postura. Eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho como meta de vida ser cada dia mais parecido com o meu mestre, ser cada dia mais parecido com Jesus. E eu vou buscar isso incessantemente, diariamente na minha vida. Dessa forma a igreja vai crescer. Mas não um crescimento deformado, mas um crescimento saudável, com quantidade e qualidade, principalmente, de sermos uma igreja. Está aí comemorando 119 anos, mas uma igreja madura, uma igreja que é discípula de Jesus, uma igreja que faz a vontade de Jesus e uma igreja que está preocupado com a vida das pessoas, dando a formação bíblica verdadeira, sadia para a vida das pessoas. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Vou convidar o nosso secretário aí para que esteja à frente aí, passando aí o nosso relatório.